Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 11 de junho, celebramos São Barnabé, apóstolo. Nós conhecemos a vida de Barnabé, sobretudo a partir do relato do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós encontramos no Novo Testamento. Barnabé, ao que tudo indica, é um convertido vindo do judaísmo. Ele, antes de se converter, era um levita. Isso significa que era alguém que conhecia muito bem as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, a lei judaica e por aí vai. Ao se converter, ele seguiu aquela tendência geral que havia nas primeiras comunidades cristãs de compartilhar os bens pessoais entre todos, de ser realmente um só coração e uma só alma. Então ele colocou em comum todas as suas propriedades, todos os seus bens e abraçou a vida missionária. Se tornou um grandíssimo missionário. Os apóstolos o enviaram em missão para a grande cidade da época de Antioquia. E aí, chegando em Antioquia, ele percebeu que a missão iria ser difícil, ele precisava de ajuda, e aí ele lembrou de Saulo, que assim como ele, era um cristão convertido do judaísmo. Só que na época, Saulo, como havia sido perseguidor dos cristãos, ele ainda era recebido pelos cristãos em geral com muito temor, com muito receio. Muitos desconfiavam da sua verdadeira conversão. Ele, confiando em Saulo, manda chamar Saulo, que estava em Tarso, a sua cidade natal, e pede a Saulo, ainda na época, que fosse o seu companheiro de missão. Então Saulo vai até Antioquia e os dois começam a desenvolver um trabalho missionário muito fecundo lá naquela grande cidade. Conseguem ser instrumentos para a conversão de muitas pessoas, muitos que são batizados, muitos que aderem ao Evangelho, que têm um encontro pessoal com o Cristo. E depois os próprios apóstolos confirmam esse chamado, como relata o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, quando diz o seguinte: os apóstolos, a comunidade, na verdade, eclesial, estava em oração, os cristãos daquela época, e o Espírito Santo se manifestou pedindo: separai-me Barnabé e Paulo para a obra a que os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, Barnabé e Paulo navegaram para Chipre, anunciando a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, ou seja, eles já foram para outros lugares evangelizando e anunciando o evangelho, e agora com uma confirmação, digamos assim, mais oficial da igreja. Os dois foram grandes companheiros de viagem, são justamente chamados de apóstolos também, tanto Barnabé como Paulo. Depois eles retornam a Jerusalém para o famoso concílio de Jerusalém, como é relatado lá no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, e após aquele momento de união ali, de partilha, de discernimento junto aos apóstolos, eles começam um segundo momento na sua missão, que seria a segunda viagem missionária. Nesse momento, Barnabé se separa de Paulo, Paulo continua viajando por vários lugares, e Barnabé, ao que tudo indica, foi para Chipre, que era, aliás, a região onde ele havia nascido. E, pelo que diz a tradição, ele foi martirizado exatamente ali na região de Chipre. Barnabé foi um grandíssimo missionário, foi uma figura importantíssima dentro da história do cristianismo, sobretudo por ser a ponte para que Paulo se tornasse um grande apóstolo, como de fato ele foi. Aliás, o nome Barnabé significa aquele que dá coragem. Ele foi de fato um grande instrumento do Espírito para dar coragem aos cristãos da época de acolherem Paulo e de reconhecerem na conversão de Paulo algo autêntico, algo verdadeiro. Ele foi um grande companheiro, alguém que foi certamente inspirado pelo Espírito Santo para acolher Paulo, para evangelizar e evangelizar muitos, chamado de apóstolo, assim como seu grande companheiro de missão. Nos inspiremos no exemplo dos primeiros cristãos, no exemplo da vida de Barnabé, que foi um grande missionário e que gerou comunhão na igreja do seu tempo. São Barnabé, rogai por nós.